Eu continuo sem saber como é que vai ficar o negócio do estado de exceção, porque até agora você só explicou a coisa da inteligência, que lógico faz todo sentido, tem que ter inteligência, tem que ter controle de fronteiras, isso aí, mas isso todo mundo fala que vai fazer, também tem isso. Mas tem que fazer. Essa é que é a questão, planos bons existem, a questão é eles serem viáveis. Eu não estou entendendo essa coisa de espalhar, vai espalhar estado de exceção, você falou 1 ano você vai resolver isso, o candidato. Malu. Como é que é isso? Por exemplo, vai prender dentro de uma comunidade alguém ou sem mandado de prisão ou sem ser em flagrante? Vou um pro outro. Eu tenho que responder todos, então às vezes vocês acumulam a pergunta e eu não quero ficar sem responder nenhuma. Como é que vai ser na Vamos prática? lá, eu citei o exemplo do enfrentamento ao PCC. No enfrentamento ao PCC, em determinado momento, eu vou ter que colocar a região da Baixada Santista, ocupada por eles, em estado de defesa, para fazer operações ali dentro, para expurgar o PCC de lá. Não necessariamente eu preciso colocar, por exemplo, a cidade de Americana, que está na Rota Caipira, e que o PCC está coalhado diante do PCC, num estado de defesa. Por isso que é territorial e é dentro de uma estratégia que vai ser traçada pelo nosso Ministério de Segurança Pública e Justiça. Essa estratégia vai ser traçada junto com parceria com governadores, para saber, olha, para eu quebrar os nódulos e para eu fazer essas ocupações, eu vou precisar colocar tais e tais lugares em estado de defesa. Outros não é necessário. Algumas operações demandam isso, outras não. Essa é uma coordenação que nós vamos ter que fazer. Então, não é que o estado de defesa é como se fosse um remédio, estado de defesa. Não. Tá parecendo que é. Que é não, isso que pra mim, quando eu vejo, eu falo, vou botar aí uns estados de defesa, mando ver na campanha e na hora. Mas, Malu, por isso que eu tô fazendo uma belíssima entrevista com vocês, em que você me faz as perguntas e eu posso clarificar. E para isso que existe vídeos de 3 minutos para eu comunicar isso para as pessoas. Eu também faço palestra, faço eventos maiores. Então eu tô trazendo. O exemplo tá aqui. O estado de defesa ou uma GLO, eles são ferramentas que a gente vai ter à disposição para quebrar os nódulos e fazer as desocupações. São ferramentas. Você acha que você vai precisar? Você falou que conversou com militares. É que eu tô querendo entender. Eu vou. Olha só, por mais que eu me torne no presidente da República, eu vou ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Eu não vou falar, eu vou precisar tantos atiradores, 4 paraquedistas. Não, eles devem ter te dito isso é viável ou não, porque isso vai demandar não sei quantas tropas. Eles todos consideram, mas não são as Forças Armadas que vão fazer as desocupações. Quem vai fazer? As polícias. Dos estados. Dos estados, em coordenação com o governo federal. E o governo federal, se ele faz... A GLO no Rio teve isso, ele avoca para si o comando das polícias, porque as polícias são forças auxiliares das Forças Armadas brasileiras. E aí você faz uma central de guerra, de comando, e você faz o enfrentamento junto com eles. Com governadores que estão dispostos a trabalhar e cooperar, você nem precisa fazer isso. Mas nem todos estão, obviamente. Aí que entra a questão política, que eu já mencionei anteriormente. Exato. Se um humano, para falar um governador que não quer colaborar com nada, não colaborar, nós vamos botar em estado de defesa e nós vamos assumir o comando da DPF, uma nova DPF das favelas, o que o senhor faz? O senhor não cumpre? Depende do caso, não cumprirei. Tá. Não comprei, mas eu tô no meio de uma... É que eu tenho que responder o Lauro. Posso só... Pode. Eu vou passar por aqui, eu já vou pro Lauro. Se eu estiver no meio de uma operação altamente perigosa, que envolve risco para a população local, e aí vem uma decisão mandando eu abandonar aquela operação, as pessoas ficarem novamente à mercê do crime organizado, eu vou estar botando a vida dessas pessoas em risco. E se tudo aquilo que foi feito cumpriu os ritos formais descritos na Constituição e na legislação infraconstitucional, ora, uma decisão ilegal não vai ser cumprida. Depois a gente volta. A gente entra nisso. Lauro, você havia colocado o quê? Sobre o estado de exceção, eu queria um exemplo concreto. Por exemplo, as forças de segurança, o exército, ou seja o que for, entrar numa favela, entrar numa comunidade, vai ser permitido, por exemplo, prender alguém sem um mandado de prisão ou sem ser em flagrante? Vamos lá. Você sabe como vai funcionar isso? No Brasil, 36%, roughly, mais ou menos, das prisões são sem mandado porque elas são prisões em flagrante. Sim. Já existe prisão sem mandado, chama prisão em flagrante. Sim. Ou um ou outro. O estado de defesa permite que você faça prisões, acho que por um período de 10 dias, ali ao longo dessas operações. O estado vai dispor desses meios. Porque eventualmente você tem uma pessoa que é suspeita, que ela não estava trocando tiro com a polícia, mas ela é uma suspeita, e aí a força policial pode fazer aquela prisão por 10 dias. Isso acontece, isso é previsto, isso é constitucional, porque estamos falando de um momento dramático em que o estado vai ter que atuar ali. Sim, esse tipo de coisa vai precisar acontecer. Você vai precisar, basicamente, vencer uma força política alienígena que está ocupando aquele espaço. E aquilo que está disposto em lei vai ser utilizado. E se precisar de alguma alteração, pode ser feita alteração. Vou dar um exemplo. Conversando com especialistas, assim, com gente das forças policiais. Eventualmente, você vai precisar de uma prorrogação de mais 60 dias nessas prisões que são feitas num estado de defesa num local específico, para averiguar se aquela pessoa que foi alvo de uma detenção, ela pertence à facção ou não, para ela ser enquadrada na nova legislação que passou. É isso.
Mas são coisas pontuais. Só queria esclarecer essa coisa do descumprimento da decisão judicial que o senhor tratou ontem no Jornal Nacional, está falando aqui que, eventualmente, o senhor pode sim descumprir uma nova DPF das favelas. Esse confronto com a justiça, a gente viu nos Estados Unidos, o governo Trump perdeu em uma grande parte delas, ganhou tempo. Foi uma estratégia de ganhar tempo, principalmente na questão das deportações. Viktor Orbán enfrentou o judiciário da União Europeia e também perdeu. E perdeu a eleição. O Trump está arriscando perder a eleição legislativa. Esse confronto, que é um confronto, muitas vezes, para ocupar a cena, para ter uma narrativa, isso não está perdendo força no mundo? O senhor não está trazendo para o Brasil um populismo autoritário que está, digamos assim, claudicante no resto do mundo? Olha, essa pergunta eu adorei. É boa pergunta. Porque eu concordo com você que é um populismo claudicante. Eu vejo a direita populista internacional em queda, eu não vejo ela no melhor momento dela. Há vários problemas no governo do Trump. Eu não acho que o governo do Trump esteja falhando por causa dos conflitos dele com o judiciário. O governo do Trump ele tem uma leitura geopolítica e a política tarifária que ele fez e a incapacidade de resolver as questões internas que motivaram a classe média a votar nele, que vão fazer ele simplesmente, não é nem cair, ele vai morrer lentamente em silêncio. O Orbán caiu porque ele não conseguiu gerar crescimento econômico e vitalidade para uma Hungria, por mais que ele tenha fechado o regime. E perdeu a eleição. Para um outro partido que até é de centro-direita, tá? Não é que saiu para outro lado. O ponto eu não me inspiro nisso. O que eu estou falando é que o Brasil vive uma crise muito brasileira nas suas instituições. É uma crise muito brasileira. Aí, logicamente, vocês me interromperiam, e com razão, porque eu não quero dar palestra aqui para todo mundo, mas esse problema já vem, assim, ele vem crescendo há mais de décadas. Né? Eu não acho que o problema que nós temos com o STF surgiu agora por causa do Alexandre de Moraes. É um problema anterior, que é um problema que, para mim, envolve a inexistência de um alto clero, ou seja, não há uma resposta política da parte dos grandes partidos políticos brasileiros e das grandes lideranças políticas a problemas profundamente brasileiros, pelo contrário, há um agravamento disso, e com base nisso o STF se tornou esse ente hiperpoderoso. Ele está cruzando linhas. O que eu estou falando eu não quero eu vou repetir aqui, eu não quero nenhum conflito com o STF. Nenhum. Eu serei um presidente que será pacificador. Eu não vou entrar em conflitos idiotas. O que eu estou falando eu exijo ser respeitado se eu for presidente da República, especialmente em temas que, caso eu tenha sido eleito, veja só, um tema importante do que rodou nessa sabatina foi essa questão do crime organizado. Logo, eu terei sido eleito muito por conta disso. Se eu estou tocando dentro da lei operações que são importantes para a população brasileira que me elegeram, eu exijo ser respeitado e exijo não colocar a vida dos brasileiros em risco. Não é que eu vou ficar igual um doido desrespeitando decisão judicial, que isso é maluquice. Eu não sou essa pessoa. Eu estou falando que em temas dramáticos, em que vidas podem ser colocadas em riscos, ou direitos fundamentais, como eu citei ontem na entrevista no Jornal Nacional, que é o sigilo de fonte sendo colocado em risco, essa ordem judicial não pode ser cumprida sob o risco de você derrubar a própria democracia. Quem decide que essa ordem não quer ser cumprida? Vou dar um exemplo. Uma ordem judicial injusta, ela pode não ser cumprida por um cidadão. Um cidadão, se vê uma ordem judicial... eu posso considerar que... A lei diz isso, mas a questão é qual é a ordem justa. Quem decide, quem fala, não vou cumprir. Não, eu vou pegar então um caso prático para sair do cidadão aí para mim. Um cidadão pode ver uma decisão... Vamos supor uma decisão bem bizarra. É dada uma ordem para um policial executar um cidadão. Ele não pode executar um cidadão. Não. Perfeito. O cidadão ele vai ter que se opor, ele vai ter que lutar contra o policial. Não. Então, pronto. Mas estou pegando não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas mais práticas no seu dia a dia como presidente. Perfeito. O que eu estou falando conceitualmente, decisão ilegal não se cumpre. Isso é o primeiro conceito, agora para aplicação prática. Aplicação prática. Vamos pegar o seu caso? Vem uma decisão, uma canetada ali, a Rede de Sustentabilidade entrou lá na STF com uma ação pedindo para brecar uma operação que está sendo feita para liberar uma favela do crime organizado. As pessoas já estão comemorando lá na favela, estamos liberando tal, de repente tem que parar tudo. Não é que o Renan... Parei. Não. Eu tenho a AGU, eu vou falar com a Advocacia Geral da União, eu vou convocar uma coletiva de imprensa, eu vou conversar com os entes políticos, e vou falar, olha, não será possível fazer isso. Também vou ingressar com uma ação na STF. Então não se cumpre, a gente recorre. Não. Eu não vou cumprir imediatamente. Eu não vou retirar as tropas que estão fazendo uma ocupação de uma favela. Vai ter que pedir uma liminar pro judiciário. Eu posso pedir, mas enquanto não for, eu não vou cumprir. É isso. Eu não vou mandar um tanque lá atropelar o Xandão. Eu vou
Entretanto, porque já negaram o cumprimento. Tinha feito isso. O Roberto Jefferson, por exemplo, fez isso. Resolveu que não ia cumprir a decisão e tascou granada em cima do carro da Polícia Federal. E por isso que eu sou um opositor do Roberto Jefferson. Isso é uma coisa que alguém decidiu, falou, essa hora Deixa eu até pegar um ponto Mas aqui, o caso do Roberto Jefferson é um caso completamente diferente do meu. Dessa relação com os poderes. Mas porque ao longo dessa campanha... Rapidinho. A decisão ilegal que vai gerar efeitos extensivos horríveis para a população, ela não será cumprida, ela será recorrida. Você defendeu, por exemplo, qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode. Mas eu... Pode, ele toma... Ele pode, mas o Milton me perguntou, seja específico no teu caso. Eu estou sendo específico no meu caso. Bom. Então você não defende também. Renan? Qualquer cidadão. Não, eu quero. Se um policial falar, eu tenho que te executar, eu vou falar, não, eu vou sair daqui. Renan Santos, vamos lá. Mas eu vou lutar pela minha vida, né? É um direito.